Prezados professores e professoras, um bom dia, boa tarde, boa noite. Faremos a continuação algumas considerações gerais do curso de formação pedagógica dos professores da instituição. Bem, se nós atentarmos para o objetivo geral da educação, que é promover o desenvolvimento integral do indivíduo, nós podemos concluir que o nosso trabalho, o trabalho do professor, transcende a avaliação do seu curso através do coletivo. Ou seja, é necessário, ao longo do processo, descobrir alunos que não estejam acompanhando devidamente a sua disciplina. Só desta maneira é que é possível promover o desenvolvimento integral individual. Não sendo assim, estaremos trabalhando com o grupo coletivo dos alunos. Bem, nós sabemos que o indivíduo aprende de várias formas, seja em sala de aula, seja no convívio familiar, com os jornais, as revistas, o cinema, o teatro, os livros, enfim, há uma série de condicionantes que propiciam a apropriação do saber. Entretanto, nós vamos nos referir exclusivamente à apropriação do conhecimento acadêmico, que é o nosso ambiente de trabalho, onde nós tentamos fazer modificações. Desta forma, podemos dizer que o processo ensino-aprendizagem trata-se de um processo que envolve três variáveis que elas se entrelaçam entre si, não são indivisíveis, que é o ensino, por um lado, a aprendizagem, por outro, e a avaliação. Vejam que dentro do ensino tradicional, nós estamos muito preocupados com a transmissão de conhecimentos. Em outras palavras, provavelmente nós focamos muito no ensino. Mas será que os nossos alunos estão aprendendo? Porque este é um processo que precisa da conjunção de vários fatores. Então, a aprendizagem é necessário que o professor tenha condições de saber se os alunos estão aprendendo. Daí que surge a avaliação, os vários tipos de avaliação. Mas uma avaliação não exclusivamente como cobrança de ser uma avaliação apenas e exclusivamente somativa, na qual, se o indivíduo tirou 70 pontos ou 7 pontos, ele está automaticamente aprovado. Se tirou entre 4 e menos de 7, ele terá que ir para uma final. E se tirou menos de 4, ele estará automaticamente reprovado. Essa avaliação é uma avaliação que não condiz com a realidade e o momento histórico da educação. É necessário que a avaliação sirva à aprendizagem e sirva ao ensino. Ou seja, ela também ensina. Com a avaliação também se aprende. Ou seja, esses três elementos que constituem a essência da apropriação do conhecimento acadêmico estão sempre juntas. Evidentemente que o nosso curso ele vai ser dividido por uma questão apenas de pedagógica, mas não que seja separada uma da outra. Nós iniciaremos o nosso curso pelo ensino. Evidentemente que nós teremos várias oportunidades
já abordando este tema de englobar um pouco da parte da aprendizagem e um pouco da parte da avaliação. Pois bem, então este módulo, chamado de módulo de ensino, ele vai tratar da docência do ensino superior com ênfase na área da saúde e a sua vinculação com os entornos virtuais de ensino-aprendizagem e recursos educacionais abertos. Ou seja, nós vamos tentar dar um início a o que é denominado de educação ubíqua, ou seja, aprende-se com vários elementos, com várias ferramentas, entre as quais que hoje não é possível fugir, que são os entornos virtuais de ensino-aprendizagem. Bem, para que nós possamos elevar o padrão, ou seja, de professores, nos tornarmos realmente educadores, é necessário repensar algumas práticas pedagógicas, refletir sobre o que estamos fazendo. Porque hoje verificamos que existe um desempenho catastrófico dos alunos quando vamos avaliar, não do ponto de vista exclusivo institucional, e eu nem diria exclusivamente institucional, e sim dentro da sala de aula, que é o nosso universo, nosso pequeno universo. E sim quando esse aluno é avaliado e confrontado com outras instituições. Nós temos tido desempenhos relativamente ruins em relação, por exemplo, ao ENAD. É evidente que isso não reflete, muitas vezes, o trabalho do professor, não reflete necessariamente o trabalho do aluno, mas sim o envolvimento deste com a instituição. Porque ele sabe que este tipo de avaliação é uma avaliação que vai exclusivamente beneficiar ou não a sua faculdade. Então, o comprometimento, o compromisso deste aluno nem sempre é satisfatório. Bom, isso é por um lado. Por outro lado, na década de 70, foram introduzidos os programas de mestrado e doutorado, que reproduziam em parte a experiência que se tinha já em países da Europa e fundamentalmente dos Estados Unidos. Entretanto, o objetivo claro e definido dos mestrados no Brasil era de formação de professores. E o doutorado, formação de cientistas ou de investigadores. Claro que o programa, de maneira geral, foi benéfico, né? Se melhoraram muitos aspectos da docência nas diferentes escolas, diferentes faculdades. No entanto, aquele trabalho fundamental, que era a formação de professores, não aconteceu. Todos vocês sabem que os mestrados, hoje em dia, são uma réplica do doutorado. Talvez mude um pouco a avaliação final, o tipo de trabalho que vai ser exigido, mas, essencialmente, não se muda muito a questão do mestrado e do doutorado no que diz respeito à sua formação acadêmica. Então, o que a gente sempre se debate é essa falha, essa lacuna que aconteceu por não respeitar inicialmente, por não respeitar os primórdios da ideia de formação de professores, que daria a isso o título de mestrado. Bom, isso é por um lado. Ou por um lado não.
isso faz a constatação que quando nós adentramos na vida acadêmica enquanto professores, nós iniciamos as nossas aulas de uma maneira intuitiva. Ou seja, nós damos aula conforme aprendemos. Evidentemente que cada um de nós tem um pendor para alguma coisa, outros têm para outra. Enfim, tem alguns que se destacam melhor, são melhores oradores, têm uma empatia um pouco melhor com os alunos. Enfim, tem algumas variáveis que entram, mas fundamentalmente nós tentamos fazer de uma maneira, talvez eu não diria empírica, porém sim imitando aquilo que nos foi ensinado pelos nossos velhos professores. Entretanto, nós temos que entender o seguinte: os alunos da década de 70, de 80, de 90 são totalmente diferentes, ou eram totalmente diferentes, aos alunos atuais. Os alunos atuais são produto de um mundo super veloz. Um mundo em que as coisas acontecem muito rapidamente. Os alunos vivem num momento histórico de mudanças rápidas e profundas, por um lado. E por outro lado, são usuários de tecnologias que vieram mudar o mundo e que vieram facilitar ou tentar facilitar a vida das pessoas. Não sabemos com certeza se isso é por bem ou por mal. Porém, o que é sabido e o que sabemos é que eles estão aí, nunca mais vão sair, vão se modificar, vão se implementar, porém estão já aí. Tá? Então, esses alunos não suportam mais períodos longos de instrução. Aqueles clássicos 40, 50, 60 minutos de aula são para eles uma eternidade. E nem sempre eles conseguem acompanhar ou ficar focados naquilo que o professor quer passar para eles. Desta forma, a gente tem que entender que nós somos professores do século XX, dando aulas para alunos do século XXI. Em algum momento, nós vamos ter que equilibrar isso. E certamente não será a partir dos alunos. Os alunos jamais vão regredir e nem poderiam fazê-lo porque não sabem como fazê-lo. Nós sim sabemos como fazer, mas nós precisamos quebrar paradigmas. Porque esse é um processo, eu não diria doloroso, mas é um processo difícil, de um custo grande de energia por parte de nós. Bem, outro paradigma que precisa ser analisado, refletido, pensado, é se o processo ensino-aprendizagem como um todo, se ele está adequado. Claro, ele envolve aquilo que já falamos. Será que os currículos estão atualizados? Será que nós estamos up to date na educação? Será que essa prática docente que nós fazemos, ela está adequada? Por um acaso, algum de vocês tem visto o projeto pedagógico institucional? Lido, analisado? O projeto pedagógico do curso? Algum coordenador mostrou isso para vocês?
ou esses projetos são apenas burocráticos e dirigidos exclusivamente para o MEC, para, melhor ainda, para a comissão do MEC que vem fiscalizar o centro de estudo, as diversas faculdades. Bom, então esse é o ponto. Outro ponto é o seguinte: sempre há uma discussão entre alunos das escolas públicas e das escolas privadas. É muito frequente ouvir entre nós, professores, a seguinte condição, ou a seguinte colocação: nossa, mas os alunos de 10 anos atrás com certeza eram melhores que os atuais. E acreditamos que é porque está mais fácil disputar as vagas para a faculdade. Será que isso é verdade? Ou é apenas uma suposição? Houve um tempo, uma época, em que eu navegava em duas instituições, uma pública e uma privada. O aluno da privada me disse: professor, nós somos muito diferentes, ou diferentes dos alunos da escola pública. Sinceramente, eu não tive uma resposta rápida e concreta. Eu, na verdade, tergiversei e passei a fazer uma análise, uma reflexão sobre o assunto e conversar isso com meus colegas professores. Hoje eu estou bastante inclinado a pensar que uma das diferenças fundamentais é que a maioria dos alunos que se submetem às provas para entrarem na escola pública são alunos que são bastante que eles têm um método. Eles são mais aplicados, eu diria. Isso não só na época de cursinho, é durante o seu curso médio, muitas vezes desde a escola fundamental, e às vezes no prezinho já eles revelam uma particularidade diferente de outros alunos. Há como uma trilha que eles estão seguindo. E os alunos que entram nas escolas particulares, privadas, são assim? Bom, alguns são, mas outros não. Outros não têm disciplina. Isso os faz piores ou melhores que os outros alunos? Eu acho que não. Isso faz com que estes alunos sejam diferentes. E, paradoxalmente, isso implica em que o professor da escola privada tenha que ser melhor do ponto de vista pedagógico do que o professor de uma rede pública. Por quê? Porque na escola pública tem alunos tão aplicados e tão desejosos de saber que eles aprendem, como diz o ditado, comigo e semigo. Basta que você diga, você tem que saber isso. Ele vai estudar por si. Nosso aluno, na maioria dos casos, não vai aceitar isso. Com certeza ele vai reclamar à coordenação do curso, à ouvidoria, enfim, aos outros alunos, que você é um professor que não quer dar aula. Bem, então
nós temos que trabalhar, estamos trabalhando com uma massa de alunos que exige muito do professor. E é justamente este professor que precisa mudar os seus paradigmas. Eu não digo que o professor das escolas públicas não devam fazer isso, mas digamos que é menos premente e menos perigoso continuarem atuando como atuam do que nós continuarmos atuando dentro da nossa prática já vencida pelo tempo. Vejam, eu fazendo esta colocação, pode ser que esteja aberto a críticas, porque muitos acham que o aluno tem que ter a sua responsabilidade e que não cabe a não ser a ele definir o seu futuro. Ele é o arquiteto do seu próprio destino. É uma posição, mas não é o que os educadores modernos nos dizem. Cabe a mim mostrar para vocês algumas ideias doutrinárias que, evidentemente, vocês têm que filtrar e adequá-las ou não à sua prática do dia a dia. Bom, quando refletimos sobre a excelência da formação na nossa área, na área da saúde, temos que lembrar que esse processo de ensino-aprendizagem são vários atores envolvidos neste processo. E nós temos, por exemplo, diversos preceptores que atuam extramuros, ou seja, fora da escola, nos diversos cenários de ensino-aprendizagem. Então eles vão para além da faculdade, eles vão para postos de saúde, PSFs, UPAs, hospitais, locais de atendimento, ambulatoriais, enfim, eles vão para uma série de, conforme a disciplina, eles vão se dirigir a diversos locais onde eles vão ser instruídos por pessoas que nós não conhecemos o seu envolvimento com os diversos alunos. Nem sabemos de que maneira estão ajudando a formar esses alunos. Então são vários atores. Então é evidente que não depende necessariamente e exclusivamente desse binômio aluno-professor dentro da escola. Bom, uma outra questão é o seguinte. A avalanche de publicações de todos os tipos está crescendo em progressão geométrica. Veja que, por exemplo, um dos bancos de dados mais procurados no mundo inteiro, que é o Medline, no ano 2000 continha em torno de 11 milhões de citações, sendo que atualmente estão em torno de 20 milhões, ou até mais. O Journal Citation Report, ele cita 5.968 revistas indexadas, das quais 16 são brasileiras. Quer dizer, é muita revista. A literatura biomédica está crescendo a uma taxa de 6 a 7% por ano, dobrando a cada 10 ou 15 anos. É necessário, portanto, aplicar filtros a essa informação, ajudar o nosso aluno a fazer buscas da informação
de maneira seletiva e que seja de alto nível para que ele possa se atualizar. E, evidentemente, nós, enquanto professores, também. Então, vejamos o seguinte. Aqui nós temos uma sala de aula tradicional. O professor na frente e os seus alunos nas diversas carteiras, de preferência quietos e prestando atenção. Pouca interação e o professor chega, dá a sua aula, vai embora e missão cumprida. Hoje, os diversos autores que trabalham com educação nos recomendam que este tipo de formação linear dos alunos em sala de aula deveria desaparecer. E vejam, eu não estou dizendo que todas as aulas, não. Quando se trata de conferências aos quais os alunos que estão presentes são alunos que estão querendo aquela informação, não haverá problema. Mas acontece que os nossos alunos nem sempre têm interesse naquilo que nós estamos conversando. Eles poderão ter interesse em outras disciplinas e não na nossa. Então é muito difícil manter indivíduos por muito tempo ouvindo aquilo que eles não querem ouvir. Ou então ouvir algumas coisas única e exclusivamente para utilizar elementos daí para poder passar numa prova, mas não com o intuito de aprender. Aqui nós temos uma sala de aula com alunos já de mais idade, e vejam que a formação também é grupal, é de grupo. Mas já acontece em diversos países e, claro, em algumas escolas de segundo grau no país, que se utilizam das diversas mídias para poder realizar o trabalho da sala de aula. Vejam aqui, nesta escola, nós temos praticamente todos os alunos com o seu laptop, né, vendo o material necessário que o professor depositou, postou aqui em alguma plataforma de ensino. Aqui o professor interagindo com esses alunos, ajudando-os a entender e a navegar na plataforma de ensino. Aqui já alunos mais velhos, de segundo grau, percebam que o professor explica individualmente as dúvidas pessoais no computador. E aqui no laboratório de pós-graduação, onde todos os professores estão com o seu computador, com o computador pessoal, e o professor fala pessoalmente para eles e interage o tempo todo com eles. E vejam o seguinte, aqui na nossa casa, aqui mesmo, no ambiente da faculdade, no momento de descanso ou após o almoço, ou após o jantar, vejam este grupo de alunos. Isso foi tirado no momento que eles nem perceberam que estavam sendo fotografados. Vejam que todos estão conectados certamente à internet. Todos estão nos seus computadores ou nos smartphones. Tá certo? Vejam o quanto estaríamos desperdiçando
ou estamos desperdiçando, uma vez que esses alunos, em algum momento, eles poderiam estar vendo assuntos que nos interessa que eles vejam. Aqui outra fotografia, vejam que eles estão em grupo, e lembrem-se que os alunos, hoje em dia, raramente ficam sozinhos. Sempre estão aos pares e geralmente estão em trios. Em pares quando eles são casais, mas no mais das vezes 3, 4 ou 5 indivíduos juntos. Nós temos que aproveitar esses grupos que se formaram por afinidades para que eles trabalhem colaborativamente no ambiente de sala de aula e fora da sala de aula. No que diz respeito às bibliotecas, vejam este templo do saber. É uma biblioteca tradicional, é uma biblioteca do Congresso americano, onde não se escuta, com certeza, nenhum pio. Todo mundo faz a sua pesquisa em silêncio, né? No máximo que ele conversa é eventualmente com alguma pessoa que atende o balcão, mas também de uma maneira comedida, com um volume baixo, ou seja, ninguém atrapalha ninguém. No entanto, a biblioteca das faculdades atuais, elas são local de aprendizagem coletiva. Vejam aqui os alunos, eles estão sentados, eles estão dialogando, estão conversando, um ajudando o outro, e quando há alguma dúvida, um deles se levanta e vai pegar o livro, ou a apostila, o que for, para elucidar o problema que foi colocado aqui pelo grupo. Então, este é o ambiente atual que se recomenda nas diversas bibliotecas de faculdade. Bom, hoje nós sabemos que há uma área do conhecimento que chama-se educação ou aprendizagem ubíqua, uma área do conhecimento. E é onde, além das aulas tradicionais, também devemos utilizar o quê? Devemos utilizar todas essas mídias, toda essa potencialidade que o século XXI nos trouxe e que os alunos estão, de uma forma ou de outra, acostumados a mexer com isso. Então, nós temos hoje recursos multiplataforma, como não só a sala de aula, senão cenários ao ar livre, plataforma de ensino como é de modo Moodle, o Google Sala de Aula. Estou citando estas três porque elas são gratuitas e nós temos utilizado elas, já temos experiência com esse tipo de mídias. Hoje estamos muito afeitos a trabalhar com o Google Sala de Aula, que é a plataforma que vocês estão utilizando ou vão utilizar no curso, pela sua facilidade, onde não haverá necessariamente uma curva de aprendizagem para o professor. Basta ele querer fazer, colocar as suas aulas, as suas tarefas num ambiente virtual, que rapidamente ele vai conseguir fazer isso através de uma plataforma de ensino, como é o Google Sala de Aula. Mas também podemos utilizar o e-mail, os diversos e-mails disponíveis, o Google Drive, onde podemos acumular, manter a nossa biblioteca para ser utilizada em qualquer momento, o próprio criar sites, ou seja, criar maneiras agradáveis de mostrar isso para o nosso aluno, blogs, formulários para fazer enquetes, ou então para fazer questões mesmo, questões de autoavaliação,
para o aluno, site de busca de imagens como o Pinterest, e aumentar a realidade de um texto. Por exemplo, você tem um texto e você quer adicionar um vídeo ao texto, uma imagem ao texto, mas é evidente que isso no papel você não consegue. Mas sim você pode criar um QR Code, onde o aluno com seu celular aciona o QR Code e ele, além de ler o texto, ele vai poder ver a imagem ou um vídeo que enriquece aquele texto, que às vezes é de uma folha, sendo que o que está contido, na verdade, nessa folha é muito mais do que apenas algumas linhas, alguns parágrafos. E quer dizer, e podemos também fazer uso das redes sociais. Hoje todo mundo faz isso. Cria seus grupos. Você pode criar o seu grupo com os alunos da sua sala e passar a eles informações, tirar dúvidas, enviar material, enfim. São esses recursos multimídia que nós podemos utilizar para enriquecer, para melhorar a sala de aula e torná-la mais palatável para os nossos alunos. Nós podemos usar algumas estratégias como cursos online. Eu colocaria aqui, vamos estudar isso durante o curso, a aula invertida. O que é a aula invertida? A aula invertida, o professor disponibiliza aquela aula uma semana antes, no ambiente virtual, e no dia da aula propriamente dita, os alunos devem ter já visto a aula prévia, e você só vai fazer comentários, vai interagir com os alunos, tirar as dúvidas e, enfim, tornar a aula interativa e não apenas expositiva. Bom, nós temos os textos que já falamos, temos a produção, podemos exigir uma produção individual dos alunos, ou uma produção coletiva, eles utilizando as ferramentas digitais e nos dando acesso ao trabalho digital deles para que possamos avaliá-lo. Podemos fazer seminários através de plataformas gratuitas, como as encontradas no próprio Google, e nesta plataforma os alunos vão interagir e você vai dar pequenas aulas que você quer dar, porque o programa muitas vezes não permite que você faça essa inserção. E você pode acrescentar alguns aspectos que você não tinha colocado em sala de aula. Você pode fazer destaques, utilizando as plataformas, para que, de interesse máximo, algum destaque que você acha que o aluno, pelo menos isso ele deve guardar dentro do seu cérebro. Aquilo que você destaca como muito importante, tanto para a disciplina atual como para a vida futura profissional desses alunos. Então faz destaques, os chamados highlights. E evidentemente que a avaliação, como já falamos, não pode ser apenas somativa, e sim formativa, ou seja, a avaliação tem que servir para o aluno aprender também, para ele crescer. E evidentemente que nós temos que fazer sempre, ou preferencialmente, ao início, uma prova diagnóstica. Porque o aluno muitas vezes sabe mais do que nós achamos que ele sabe. Pode até nos surpreender. E a partir de uma prova diagnóstica nós podemos dar um salto de qualidade e não voltar a assuntos
que muitas vezes já são conhecidos por eles e que às vezes estão sendo dados em outras disciplinas, levando aquilo que nós falamos de exaustão cognitiva. Esta exaustão cognitiva é muito importante lembrar, porque como nós não trabalhamos com a transdisciplinaridade, com interdisciplinaridade, muitas vezes eu não sei o que o meu professor, o meu colega ao lado está dando ou vai dar no dia seguinte. Às vezes muita coisa que eu estou falando ele vai falar. Isso vai saturando o indivíduo, vai dando assuntos excessivos. Isso também é válido para aquilo que nós nos propusermos dentro do curso fazer. Medir um pouco, ser um pouco mais, como se diz correntemente, menos é mais. Muitas vezes, coisas mais condensadas e melhor explicadas valem mais do que falar muito sem uma ênfase naqueles itens que nós queremos falar, que nós queremos que o aluno grave ou então que reflita. Então é necessário que nós façamos, dentro do possível, avaliações diagnósticas durante o curso. E com isso, para dar início ao nosso curso, queremos agradecer a oportunidade de estarmos com vocês durante um bom tempo, e eu acredito que todos nós vamos crescer, vocês, seus tutores, e esperamos que, dentro do possível, haja uma interatividade fecunda e que, ao final, todos nós terminemos melhor do que começamos. Muito obrigado.